A partir de agora, para pouparmos tempo, deixaremos o programa aberto, afinal, esta é uma ação fácil de realizar. Mas antes de prosseguirmos, devemos redefinir o Photoshop para que ele fique no modo padrão. Pois, como você deve se lembrar, na aula passada utilizamos alguns recursos que mudaram isso. Assim, quando o programa foi aberto, ele manteve as configurações das ferramentas empregadas anteriormente. Portanto, acesse o menu Janela, vá até Área de Trabalho e depois clique em Redefinir Essenciais. Agora, com o intuito de resetarmos as cores que foram usadas, basta pressionar a tecla D. Então, faça isso. Em seguida, para redefinirmos as ferramentas, selecione a ferramenta Mover, clique nos pontos indicados e no aviso que aparecer, clique em OK. Saiba que esta ação pode ser realizada sempre que achar necessidade, pois ela não é essencial para o seu manuseio. Porém, nas próximas aulas, já deixaremos isso pronto para você. Nesse momento, para darmos início à atividade, abra o arquivo Olho, que está na pasta Documentos. Começaremos trabalhando a íris, que é a parte responsável pela cor do nosso olho, e para vê-la melhor, ampliaremos essa imagem. Neste caso, usaremos o nível de zoom. Ele tem a função de aumentar ou diminuir a visualização total da foto. Desse modo, dê um duplo clique sobre este local, digite 100 e para confirmar, pressione Enter. Feito isso, devemos selecionar a área na qual primeiramente mudaremos a cor. E como ela possuirá um formato arredondado, utilizaremos uma nova ferramenta, que está localizada no mesmo lugar da ferramenta Letreiro Retangular. Estamos nos referindo à ferramenta Letreiro Elíptico, e nesse momento vamos acessá-la. Portanto, clique sobre o local indicado e mantenha o botão do mouse pressionado até aparecer o submenu e depois a selecione. Lembre-se de que esse menu surge porque a ferramenta Letreiro Elíptico pertence ao mesmo grupo da ferramenta Letreiro Retangular. Nada difícil de entender, não é mesmo? Então continue prestando atenção na aula. Continuando, demarcaremos o primeiro local a ser colorido. Então, pressione Shift, clique no ponto indicado e arraste até o próximo. Repare que junto da seleção ficaram alguns pedaços da pele, os quais não atribuiremos o mesmo tom dos olhos. Dessa forma, teremos que proceder de outro jeito, e antes disso temos que desfazer a seleção que criamos, então faça isso. Agora faremos uma outra seleção, mas desta vez nos atentando para não demarcarmos algum local indesejado. Deste modo, clique no local apontado e, sem soltar, arraste até o outro. Note que agora ocorreu o oposto, ou seja, ficaram faltando algumas partes. E para resolvermos isso, usaremos um recurso que adicionará novas áreas na seleção já existentes sem perdê-las. Sendo assim, mantenha a tecla Shift pressionada e, sem soltar o botão do mouse, clique nos pontos indicados. Mas ainda não acabamos, então, novamente segure o Shift, clique no local indicado e arraste até o outro ponto. Perfeito! Assim, a íris ficou devidamente contornada. Mas antes de pintarmos esta área, é importante que você aprenda mais um recurso muito útil que o Photoshop nos oferece.
Estamos falando das camadas que servem para trabalhar com partes das imagens individualmente, sem que sejam afetados outros locais. Para que você entenda melhor, saiba que antigamente as animações eram feitas com a sequência de vários desenhos. E para realizar a animação, bastava colocar um sobre o outro e filmá-los quadro a quadro. Quando se tratava de um mesmo cenário em que apenas os personagens se animariam, eram utilizadas folhas transparentes para desenhar somente o que representaria o movimento, e assim não tinham que redesenhar tudo novamente. As camadas no Adobe Photoshop são semelhantes às folhas transparentes e podemos criar várias delas em uma única imagem. Observe que há uma paleta exclusiva para elas, na qual já temos o plano de fundo. Neste caso, como só existe essa, é nela que está todo o conteúdo da foto. E para que ela não seja alterada, criaremos outra apenas com o conteúdo selecionado. Assim, se não gostarmos da mudança que realizaremos, não vamos danificar a imagem. Portanto, com as teclas Ctrl mais C, copie a seleção e em seguida cole-a pressionando Ctrl mais V. Perceba que deste modo surgiu uma camada com o nome de camada 1. Saiba que existem várias maneiras de criá-las, mas não se preocupe, pois no decorrer do curso ensinaremos outras formas de fazer isso. Quando criamos uma camada a partir de uma seleção, ela sempre ficará no mesmo lugar em que estava. Por esse motivo, não conseguimos perceber seu conteúdo, mas conseguimos confirmar que ela foi realmente criada, pois podemos visualizá-la na paleta Camadas. Continuando, agora conheceremos um recurso muito usado por profissionais, o qual facilita a localização das camadas. Estamos falando do renomear. Com ele podemos inserir um nome bem sugestivo para podermos encontrá-la rapidamente. Sendo assim, vamos pôr em prática o que aprendemos. Então, dê um duplo clique em camada 1, digite íris e pressione Enter. E como entramos nesse assunto, note que ao lado esquerdo de cada camada existe o desenho de um pequeno olho. Este indica que a camada está visível, e se clicarmos sobre ele, ela ficará oculta e esse símbolo desaparecerá. Vamos ver como esse conceito funciona. Para isso, clique sobre o local indicado e observe o que acontecerá. Repare que o fundo desapareceu, ficando apenas a camada que criamos, contendo a região que havíamos selecionado. E também pequenos quadrados cinza e branco que são as áreas na qual a imagem é transparente, ou seja, não há nada desenhado nela. Agora, da mesma forma que fizemos anteriormente, faça aparecer a imagem toda. É importante você saber que quando editamos uma camada selecionada, as outras não são modificadas. Com isso, já podemos adicionar cor à íris do olho. Mas dessa vez vamos utilizar um recurso que nos possibilita colorir imagens em tons de cinza e modificar cores já existentes. Estamos nos referindo ao equilíbrio de cores. Sendo assim, clique no menu Imagem, posicione o cursor do mouse em Ajustes e escolha a opção que comentamos. Note que a opção Visualizar está ativada e ela nos permite ver imediatamente as alterações que estão sendo feitas, para que seja possível ajustá-las de acordo com cada necessidade. Porém, como você deve ter percebido, ela ficou em cima da área que trabalharemos, então vamos colocá-la em outro lugar. Dessa forma, clique sobre o local que será indicado e segure o botão pressionado até reposicioná-la no outro ponto. São procedimentos muito simples, concorda? Mas para chegar ao resultado desejado, atente-se em todos os passos e explicações. Agora saiba que com este recurso podemos mudar a cor de toda a imagem, ou apenas de suas partes selecionadas. No nosso caso, alteraremos toda a camada demarcada e como as demais áreas estão transparentes, elas não serão modificadas.
E para conseguirmos fazer isso, podemos adicionar as cores e os tons da imagem através das barras deslizantes e dos níveis de cores. Se optarmos por esta última opção, os valores do meio para a direita sempre ficarão positivos e para a esquerda negativos, variando de -100 a +100 para cada uma delas. Então, agora que já conhecemos as formas de utilizar este recurso, vamos transformar a cor do olho em verde. Então, dê um duplo clique na segunda caixa dos níveis de cor e digite +100. Note que a cor foi atribuída e, após adicionarmos o valor desejado, a barra foi movimentada automaticamente. Muito interessante, concorda? Mas do modo como está, parece que o olho ficou um pouco artificial, portanto, melhoraremos esse efeito. Então, dê um duplo clique sobre esta caixa, mude o seu nível para +80 e, do mesmo modo, altere o local que será indicado para -18. Desse modo, acabamos de definir os valores para os tons médios. Agora, para diminuirmos o contraste entre a parte selecionada da imagem e a foto real, aplicaremos sombras a ela. Desta forma, clique sobre o local responsável por este efeito, logo após, dê um duplo clique sobre o local que será indicado e digite +35. Dando continuidade, altere o valor da segunda caixa para +13 e, por fim, diminua a quantia da última opção, digitando -16. E do mesmo modo que aconteceu anteriormente, os marcadores foram se movendo para o seu local correspondente na barra. Agora, para finalizarmos a íris do olho, só nos resta ajustar a intensidade dos realces. Isso fará com que ela se sobressaia no restante da imagem, então clique sobre esta opção. Para prosseguirmos, dê um duplo clique sobre os locais indicados, digite +10 na primeira indicação e -6 na segunda. Perfeito! Assim chegamos ao resultado que planejávamos e você há de concordar que ficou muito bom, não é mesmo? Portanto, só está faltando confirmarmos essas mudanças e, para isso, clique no botão OK da janela Equilíbrio de cores. Vamos agora observar as diferenças de como estava nossa imagem antes de realizarmos todas as mudanças nela. Então, de acordo com seus conhecimentos, oculte a visibilidade da camada íris. Assim podemos perceber que realmente estamos fazendo um incrível trabalho. Agora volte a exibir a camada que ocultamos. E saiba que as mudanças que fizermos somente se aplicarão às camadas que estiverem selecionadas. Continuando, iremos melhorar a parte branca do olho, porém, este elemento está no plano de fundo. Sendo assim, antes de qualquer coisa, clique sobre ela. Como nossa imagem possui curvas, utilizaremos para demarcar essa região uma nova ferramenta específica para este tipo de caso. Estamos nos referindo à ferramenta caneta, portanto selecione-a clicando no lugar indicado. Antes de iniciarmos a seleção, para conseguirmos trabalhar melhor, alteraremos o zoom da nossa imagem. E para isso, dê um duplo clique no local que será indicado e digite 80 e confirme pressionando Enter. Assim já podemos começar selecionando a parte branca do olho, então clique no local indicado. Em seguida, clique na segunda indicação e, sem soltar o botão do mouse, arraste até a outra marcação.
Como deve ter notado, com essa ação, editamos a linha, fazendo com que ela acompanhe os traços da foto de um jeito mais suave. Continuando, clique no local indicado e arraste até o outro. Repare que dessa vez a linha ficou meio deformada, é porque ela mantém o ângulo de saída do ponto anterior. E para que isso não ocorra, temos que quebrar a saída do ponto antes de adicionarmos um novo. Então vamos desfazer essa ação. Dessa forma, tecle Delete. Logo após, mantenha a tecla Alt pressionada e clique sobre o ponto indicado. Agora sim podemos continuar, portanto, clique na indicação e arraste até a próxima. Em seguida, quebre esse ponto também. Para finalizar, clique nas duas primeiras indicações e, em seguida, sem soltar o botão do mouse, arraste até o terceiro local. Excelente! Assim terminamos de demarcar a área desejada e tivemos um bom resultado. Porém, a ferramenta Caneta é diferente das outras que usamos, pois ela não seleciona automaticamente. Então devemos fazer isso. Desse modo, clique sobre a guia Demarcadores, como será destacado. Na sequência, segure pressionada a tecla Ctrl e clique no local indicado. Como você deve ter notado, aquele local que estava contornado virou uma seleção. Nesse momento, faremos o mesmo processo que utilizamos para colorir o olho. Mas antes devemos visualizar as camadas, portanto, clique no local responsável por isso. Agora, do mesmo modo como fizemos anteriormente, criaremos uma nova camada com o conteúdo selecionado. Sendo assim, pressione as teclas Ctrl mais C e depois Ctrl mais V. E como essa parte branca do olho chama-se esclera, será este o nome que daremos a essa camada. Portanto, dê um duplo clique sobre o local indicado, digite esclera e pressione Enter. Prosseguindo, então, acesse o menu Imagem, em seguida Ajustes e depois Equilíbrio de cores. Colocaremos um pouco de pigmento nessa região, pois ela está com um tom acinzentado. Desse modo, nos locais que serão indicados, atribua respectivamente os valores -40 e +10. Logo após, clique sobre Sombras e deixe a primeira opção com +20 e a terceira com +10. Só falta ajustarmos o Realces, portanto clique sobre ele e na terceira caixa digite +15. Feito isso, clique em OK. Assim terminamos de definir a cor que o branco do olho terá. Agora aprenderemos outro conceito fundamental durante a utilização do Photoshop. Saiba que a posição em que as camadas estão organizadas na paleta é muito importante, pois a primeira é a que irá se destacar sobre as outras, isto é, todo o conteúdo que estiver sobre ela será o que vamos visualizar.
Como nossas camadas já estão organizadas, faremos apenas um teste para que você entenda melhor este assunto. E para mudá-las de lugar, temos que clicar sobre a que será movimentada e, sem soltar o botão do mouse, arrastá-la ao local desejado. Então faça isso, clique no local que será indicado, mantenha o botão do mouse pressionado e arraste-a para baixo da esclera. Note que a imagem da íris colorida não está mais visível, pois ela ficou embaixo da outra. E podemos comprovar essa informação apenas ocultando a primeira camada, então faça isso. Como não estamos mais visualizando-a, conseguimos ver novamente o olho verde. Desta forma, volte a exibir a camada que foi ocultada. E antes de prosseguirmos, com base no que acabou de aprender, reposicione as camadas para que fiquem na ordem certa. Perfeito! Você está se saindo muito bem até aqui. Continue assim. Nesse momento, alteraremos as cores da pele. Para isso, podemos aplicar diretamente o recurso de equilíbrio de cores na camada plano de fundo, já que ela fica embaixo das outras. Esta será a última alteração que faremos nessa imagem. E para melhor visualizarmos esse processo, com seus conhecimentos altere o zoom para 70 e logo após confirme. Primeiramente, selecione a camada plano de fundo e em seguida acesse a janela Equilíbrio de cores. Feito isso, já podemos adicionar a cor que a pele da nossa foto terá. Então vamos lá. Em tons médios, defina os valores mais 20, menos 15 e menos 30, respectivamente. Depois, para as sombras, atribua o valor de mais 10 no primeiro campo e de menos 6 no terceiro. Logo após, em realces, digite mais 13 para a primeira indicação e menos 10 para a segunda. Por fim, confirme clicando em OK. Excelente! Nosso olho ficou muito bonito, concorda? Como você viu, para colorir uma foto não existem segredos, basta irmos adequando as cores e os efeitos que desejamos. Assim estamos quase finalizando o nosso trabalho, porém, antes vamos mesclar as camadas dele, isto é, juntaremos todas em uma só, fazendo com que os arquivos da imagem sejam reduzidos. Neste caso, acesse o menu Camada e clique na opção Mesclar camadas visíveis. Agora só falta salvarmos, mas faremos de um jeito diferente, pois ao invés do formato padrão do Photoshop, utilizaremos o tipo JPEG, pois ele nos permite salvar o arquivo em um tamanho pequeno e com uma qualidade satisfatória. Além disso, é um dos mais usados e nos possibilita a visualização de imagens por quase todos os dispositivos eletrônicos. Sendo assim, acesse o menu Arquivo e clique em Salvar como. Na caixa Nome, digite olho underline modificado e em tipo, escolha a opção que vamos utilizar. Depois apenas confirme clicando em Salvar.
Dessa forma, terminamos nosso primeiro projeto, portanto, feche a janela desse documento.